Bom dia, abençoado seja seu dia, meu irmão e minha irmã. Para a honra e glória do Senhor, mais uma semana que se inicia aqui no Grupo Refúgio. E hoje é dia de colocarmos a nossa família no altar de Deus. Que privilégio que nós temos de colocar a nossa família nas mãos daquele que tem todo o poder para salvar, para transformar, para restaurar, para purificar, para fazer nova todas as coisas. O nosso Deus vivo, poderoso, aquele que criou a família, nosso Deus Pai, louvado seja o nome do Senhor. Então hoje nós vamos colocar o nosso nome e o nome da nossa família na lista aqui do Grupo Refúgio. E o que a gente vai fazer no decorrer do nosso dia? Nós vamos orar e jejuar pela nossa família. Vamos colocar a nossa família diante do altar de Deus e colocar nas mãos do Senhor tudo aquilo que a nossa família precisa. Para aqueles que precisam de libertação, para aqueles que precisam de conversão, para aqueles que precisam de cura, para aqueles que precisam de Deus, né? Tudo aquilo que a gente precisa nós encontramos num único lugar, nos braços do nosso Senhor, aos pés do nosso Senhor, né? Então, em nome de Jesus, é nessa fé que nós começamos a nossa semana, entregando a nossa família no altar de Deus, na certeza que a nossa família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar em nome de Jesus. Por mais que a sua família possa estar bagunçada, por mais que as coisas estejam fora do lugar, por mais que os seus olhos não enxerguem, a tua fé, a minha fé, que é a certeza das coisas que nós ainda não enxergamos, a nossa fé faz com que a gente declare que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de semeadura, que é algo muito importante e algo que muitas pessoas acabam negligenciando na sua vida. O que é uma semente, né? A gente pode semear na vida das pessoas através de palavras, mas também através de atitudes a gente também semeia na vida das pessoas. E muitos de nós, antes de nós termos um encontro com o nosso Senhor e Salvador, nós recebemos muitas sementes. Muitas sementes foram lançadas na minha vida e na sua vida. E essas sementes, como toda semente, ela leva um tempo para germinar, ela leva um tempo para crescer, ela leva um tempo para dar os seus frutos. E muitas sementes que nós recebemos no decorrer da nossa vida são sementes ruins e que ainda hoje, né, nós acabamos ainda colhendo os frutos dessas sementes que foram lançadas lá atrás na nossa vida. Toda semente plantada um dia dará o seu fruto, né? E lá em Eclesiastes 3, do versículo 1 ao versículo 2, nos comprova isso. A palavra do Senhor diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, como eu disse, né? Toda semente plantada um dia dará o seu fruto, mas também chegará o tempo de arrancar esse fruto. E quando esse fruto é arrancado, o que acontece? Ele dá espaço para que seja plantada uma outra semente. E a boa notícia é que fomos chamados para semear boas sementes. Glória a Deus. Por quê? Porque hoje nosso coração é uma terra fértil. Quando nós encontramos Jesus e a gente se deixa ser moldada e transformada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai limpando, sabe, toda a sujeira do nosso coração. Ele vai arrancando todo fruto que não provém da parte de Deus e vai
plantando novas sementes. E essas sementes vão germinando e elas vão dando bons frutos. E quando esses frutos são arrancados, é depositado novas sementes e novos frutos vão sendo gerados. E esses frutos que saem da nossa vida, eles vão alimentando todas as pessoas que estão ao nosso redor. E o que é semeado na nossa vida, né, através do Espírito Santo? Amor, perdão, gratidão, fé, misericórdia. Todas essas coisas são semeadas, né? São sementes que o Senhor planta no nosso coração. Todas essas são boas sementes. E se nós plantarmos isso, se nós dermos espaço para que isso seja plantado em nós, nós estamos no caminho certo para a honra e glória do Senhor. E nós somos agentes que levamos também essas sementes. E tudo isso deve começar onde? Na nossa casa, na nossa família. Pois é no lar que os fundamentos são construídos. Após o Senhor adentrar nossa casa, após a salvação, né, a gente não precisa somente formar uma nova casa, mas um novo lar. Toda a atmosfera do nosso lar precisa ser transformada, precisa ser renovada. E de que maneira? Fazendo bem. Essa é a primeira atitude que nós devemos ter. Esse é um ensinamento para mim e para você. Devemos fazer o bem, começando pelo nosso lar, começando pela nossa família. Muitos de nós, e eu me incluo nesse muito de nós temos uma régua de exigência muito grande dentro da nossa casa. Muitas das vezes nós somos tolerantes com os de fora, nós somos pacientes com os de fora, nós somos gentis com os de fora. Só que dentro da nossa casa, a nossa cota de gentileza já não é tão grande, a nossa cota de paciência já não é tão grande, sabe? A gente acaba exigindo demais das pessoas que são mais próximas de nós. E isso é muito errado. Não, nós temos que oferecer o nosso melhor para aqueles que convivem conosco no nosso dia a dia. As nossas ações devem corresponder àquilo que nós cremos. E nós cremos em Jesus em todos os lugares que nós estamos. Ou nós cremos mais em Jesus dentro da igreja, ou nós cremos mais em Jesus na rua, com os nossos vizinhos. Não, nós cremos em Jesus a todo tempo. Desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Então é isso, as nossas ações devem corresponder a Jesus. A gente precisa praticar o que a gente ouve do Senhor a todo tempo, né? A tempo e fora de tempo. A todo segundo a gente deve praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Mas como hoje a gente está falando da família, é algo que eu preciso chamar a minha atenção e a sua atenção. É algo que o Senhor quer nos despertar. Sabe, por que será que a gente é tão misericordioso com os de fora e com os de dentro a gente acaba não tendo esse mesmo... essa mesma proporção de misericórdia? Porque com os de fora a gente é tão paciente e com os de dentro a gente acaba não tendo tanta paciência? Que a gente possa refletir nessa manhã, em nome de Jesus, que a gente venha obedecer ao Senhor. E para semear a boa semente que está dentro de mim e de você, Deus enviou o Espírito Santo, o nosso ajudador. Ele está conosco 24 horas por dia, sempre pronto para nos ajudar e para nos exortar também, para nos constranger quando a gente acaba tendo uma atitude que não é do agrado do Senhor. E a gente precisa aprender a caminhar com o Espírito Santo, a estar sensível ao Espírito Santo.
porque Ele é quem vai nos direcionar, é Ele quem vai conduzir, sabe, as nossas falas, as nossas atitudes. A gente tem que dar essa liberdade para o Espírito Santo, para que a gente possa verdadeiramente ser transformada e através dessa transformação nós possamos semear na vida do nosso marido, na vida dos nossos filhos, não somente com as nossas palavras, né? No mundo tem aquele ditado: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, nós que cremos em Jesus, as pessoas têm que fazer o que nós falamos e imitar o que nós fazemos, porque nós somos imitadores de Cristo. Então, eu e você imitamos a Cristo e contagiamos toda a nossa família. Toda a nossa família come do fruto do Espírito Santo. Eu e você temos o fruto do Espírito Santo. Mansidão, domínio próprio. A gente tem que transbordar esses frutos dentro da nossa casa. Como o fruto do Espírito Santo não estava no meu script aqui que eu fiz, eu fui buscar para que a gente não deixe passar batido, sabe? O Senhor está falando poderosamente conosco nessa manhã. Então, o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23, refletem o caráter de Deus e são produzidas em nós pela presença e atuação do Espírito Santo. E o que é esse fruto do Espírito? Amor. Então, que o amor transborde através da sua vida, na sua casa, na sua família. Alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Oh, glória! Deus é bom. Então, que a gente venha usar a todo tempo desse fruto. Porque as pessoas que estão ao nosso redor vão se alimentar desse fruto. E através dessa alimentação desse fruto, vai germinar essa semente dentro do coração dessa pessoa. E uma hora que essa semente for germinada, ela vai dar esse fruto também. Em nome de Jesus. Amém? E eu quero, para que a gente finalize o nosso vídeo de hoje, eu quero deixar 4 lições que a semeadura e a colheita nos dão. A gente vai aprender um pouquinho sobre semeadura e colheita no aspecto natural. O Espírito Santo pode nos ensinar preciosas verdades sobre as leis da semeadura e da colheita espirituais no relacionamento familiar. Então, primeira lição: nenhuma plantação acontece por obra do acaso. Assim como a plantação é fruto de um meticuloso, prolongado e contínuo trabalho, a semeadura em sua família precisa ser pensada, priorizada, planejada e acompanhada. Faz-se necessário investir. O maior investimento que você pode fazer na sua vida é investir na sua família. E hoje nós temos essa oportunidade, né, de estar investindo, de estar depositando a nossa família no altar de Deus. Pode ter certeza que essa semente, ela tem um tempo, né? Ela vai ter um tempo para que ela possa germinar. Mas ela vai dar o seu fruto. Creia em nome de Jesus. Então, que a gente venha investir tempo com a nossa família, sabe? Priorizando escutar o que o nosso marido tem a nos dizer, o que os nossos filhos têm a nos dizer. Priorizando tempo em falar com os nossos filhos, com o nosso marido, em plantar a sementinha da palavra de Deus. Como que a gente quer que o nosso marido tenha fé, que os nossos filhos tenham fé, se a gente não verbaliza a palavra para eles? A fé vem de ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Então, toda oportunidade que você tiver, mas meu marido nem suporta ouvir a palavra. Não se apegue a esse detalhe. É o Espírito Santo quem convence. Cabe a você lançar a sementinha. Deixa que no tempo certo você vai colher o fruto. Creia. Segunda lição. Nenhuma semente plantada nasce, cresce e frutifica do dia para a noite. Hoje nós vivemos em um mundo de respostas instantâneas, imediatas, né? Fast food, ninguém mais quer esperar. Passa ali no fast food, pega que já está pronto o seu lanche. Celular na mão, um toque, você já paga uma conta, um toque você faz uma compra, um toque você, né, passa vários vídeos na sua tela. Mas a semente não. A semeadura e esse investimento que nós fazemos na nossa família, nós temos que ter perseverança e fé para esperar o tempo certo. Germinação, crescimento e frutificação. Já tá ali, você já depositou a sementinha. Você ainda não consegue enxergar, mas ela tá ali, tá germinando, tá crescendo e logo ela vai frutificar. E essa nossa espera, ela precisa ser uma espera ativa. Como assim, Vivian? A gente vai seguindo, regando essas sementes, crendo na certeza da colheita. Então, se você já depositou a semente, se você crê, o que você precisa fazer? Agradecer a Deus pelos frutos que você ainda não consegue enxergar. Porque pode ser que hoje toda circunstância dentro da tua casa, dentro do teu lar, seja o contrário da semente que você semeou. Mas você já agradeça, porque a semente ela vai frutificar. Ela vai dar o seu fruto no tempo certo, né? Há tempo para todas as coisas. Terceiro, todo fruto colhido tem a mesma natureza da semente plantada. Olha a importância da semente que a gente planta. Assim como na agricultura, um agricultor, ele cultiva arroz, ele não espera colher feijão. Então também é irracional, né? A gente esperar colher amor, paz, confiança, se nós apenas lançamos sementes de indiferença, rancor, crítica. E aqui é algo também que eu quero abrir um parênteses, porque muitas das vezes eu me pego sendo muito crítica, principalmente com meu cônjuge. Sabe, ninguém é perfeito, todos nós temos nossas falhas, nossos defeitos, e que a gente venha elogiar mais os nossos de dentro da nossa casa. E não ser tão autocrítica. O Senhor muitas das vezes me constrange nesse sentido. E que você possa se analisar no dia de hoje também. Sabe? Não é bacana, não é legal. Uma crítica, quando ela é construtiva, ela é sempre bem-vinda. Mas muitas das vezes ela acaba saindo e ela não é uma crítica construtiva. Ou você só critica e o elogio nunca vem, né? Então, em nome de Jesus, que a gente possa lançar a boa semente. Tudo aquilo que a gente cultivar, a gente vai colher. Se você cultiva amor, você vai colher amor. Se você cultiva misericórdia, você vai colher misericórdia. Se você cultiva paz, você vai colher paz. Amém? O tamanho da colheita é correspondente ao tamanho da semeadura. Conforme o Espírito Santo nos ensinou em 2 Coríntios 9:6, não devemos esperar uma grande colheita na vida dos membros da nossa família,
se de nossa parte não selecionamos as nossas melhores sementes. Olha, vai de encontro ao que eu falei. Muitas das vezes a gente entrega o nosso melhor para os de fora e acaba negligenciando com os de dentro da nossa casa, com a nossa família. Não, a nossa primícia, né? Primeiramente Deus e depois a nossa família. A gente tem que entregar o nosso melhor para a nossa família, nossas melhores sementes. Se não perseverarmos em arar o solo dos corações com amor, e se não valorizarmos e priorizarmos o tempo devido para a semeadura. Então, que a gente venha priorizar a nossa família. Em nome de Jesus, porque ela é o nosso bem mais precioso. Nossa família é um presente de Deus, é um projeto do Senhor. Então, se a gente deseja uma grande colheita, com muitos frutos, lindos frutos, bons frutos, temos que semear também com fartura e zelo, em nome de Jesus. E agora, para nós finalizarmos mesmo, que eu e você saibamos investir na semeadura na vida da nossa família, para depois colhermos em abundância todos os frutos que Deus sonhou para minha e para sua família. Não somente nessa geração, mas nas próximas gerações também. E que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, em nome de Jesus. Para que Jesus seja glorificado sempre através das nossas famílias. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, se você recebeu essa direção do Senhor, não deixa de curtir, de compartilhar e de declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque a minha família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar. Amém? Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.